Olá, amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos. Com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista Coletiva. E nessa oportunidade, vamos tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre segurança pública, mais em particular sobre a questão do sistema prisional no Estado e no Brasil. E para falar sobre esse assunto, estamos contando e tendo a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios, mais uma vez, a presença da doutora Michelle Marie, que é presidente da Abracrim aqui em Cuiabá, a quem eu agradeço pela participação, pela presença, mais uma vez. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com você e com o Francisco também, para poder estar fazendo todos os esclarecimentos para a sociedade. Bom, como a doutora já adiantou, estou aqui acompanhado também de Francisco Espínola, meu amigo de redação, companheiro. Bem-vindo, Francisco, obrigado pela participação. Obrigado, Narbal, obrigado a você que também nos acompanha. Lembrando, Narbal, e também a você, telespectador, nós somos emissora pública e uma das nossas principais missões é tratar de temas de interesse público. Esse é um tema muito de interesse público. E muito atual, Chico. Você sabe que a gente está tentando, você que voltou de férias recentemente, né? Qual delas? Você estava lá pelas águas do Caribe, né? Um tempo atrás. Mas falando sério, tem uns 10 ou 15 dias, ou até mais do que isso, que a gente estava tentando falar com a doutora Michelle, ela sempre participa conosco aqui, tentando agendar um horário e tal. E para você ver, por infeliz coincidência, né? Está acontecendo, né? Por esses dias aí, nós estamos acompanhando a situação lá na PCE, que está passando por uma operação da segurança pública com relação a melhorias, né, segundo o secretário de Segurança, na estrutura, enfim. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar com a doutora Michelle. A segurança pública, o sistema prisional, tem a questão do Pomeri também, uma série de coisas que muitas vezes o cidadão comum, que não é obrigado ter todo o conhecimento a respeito do tema, mas deve sim ter, por nossa parte, a informação do que acontece nesse contexto. E é isso que nós vamos falar com a doutora Michelle. Doutora, isso colocado, essa questão toda, essa problemática toda, esse reboliço, né, esse turbilhão, tivemos uma situação no Pará, tivemos aqui em Cuiabá também, embora não foi uma rebelião, graças a Deus, né? Mas a operação gerou um certo desconforto, uma certa preocupação por parte dos parentes das pessoas que estão ali cumprindo pena na Penitenciária Central do Estado. E também a sociedade ficou meio abalada com relação a muitas informações desencontradas e plantadas, segundo também as autoridades, por parte de pessoas que estavam difundindo aí essa onda de boatos. Como é que está a situação? Qual é o retrato que a senhora pode nos apresentar a respeito de toda essa questão penitenciária aqui no Estado? É interessante, né, Narbal, que nós já tínhamos marcado essa entrevista antes desses fatos acontecerem. É verdade. Inclusive, eu não pude vir no dia porque acabou ocorrendo essa operação, a inicialização dessa operação na segunda. E aí remarcamos para hoje já com uma situação que está ocorrendo efetivamente aqui em Mato Grosso. O que ocorre em relação a essa operação, Narbal? O problema maior hoje da operação é a falta de transparência e a falta de respeito com as prerrogativas dos advogados, dos presos e dos familiares. Não é? Então, nos primeiros momentos da segunda-feira nós tivemos lá, foi nos dado acesso ao interior do presídio. Segunda-feira é dia 12. Dia 12, foi nos dado acesso, nós vistoriamos, a Abracrim esteve lá vistoriando, falamos com os detentos que lá estavam já em início de operação, verificamos algumas situações que estavam havendo procedimento. E o que mais nos preocupou, Narbal, é realmente essa questão dos
fake news. Na hora que nós chegamos lá, já tínhamos notícias que tinham 4 mortos. Né? Então, tiro. E, assim, não aconteceu nada disso, graças a Deus, né? E também a experiência aí de quem está atuando à frente da própria operação de fronte, né? E então não aconteceu uma violência física, mas não existe só violência física, tá, Narbal? Existe a violência psicológica, porque as energias foram cortadas no domingo, né? Estão cortadas a energia para os detentos. Nós estamos numa capital mais quente do país, né? E os cubículos, eles ficam em média 40 pessoas, 40, 45 pessoas. Num espaço para... Num espaço... Para 8. Exatamente, até menos, né? E com água quente, insalubre. Então, numa situação realmente de desumanidade. O que eu sempre falo é o seguinte, essa brutalização no tratamento daqueles que estão cumprindo pena não é algo que deva ser continuado, porque quem responde por isso, posteriormente, é a própria sociedade. A gente tem que pensar na pena como um intuito de ressocialização. Infelizmente, utopicamente, a nossa legislação prevê essa ressocialização, mas ela não é aplicada na prática. E a resposta vai vir com a reincidência posteriormente, sim. Né? Então, a gente precisa pensar urgentemente na questão da ressocialização. E nesse ponto, Narbal, eu quero parabenizar muito a direção do CRC, né? Que tem feito um trabalho excelente. Nós tivemos em visita há semanas atrás e constatamos a quantidade de trabalhos que é feito na unidade e que traz uma dignidade à pena que eles estão cumprindo. Lá também tem muito preso provisório, aliás, a maioria atrapalha muito essa questão da aplicação da pena adequada, porque existem os presos provisórios que não necessitam cumprir o trabalho. Mas o trabalho que está sendo feito lá é exemplar, é muito bonito. Eles estão com banda, eles estão fabricando móveis, eles fabricam diversos produtos, tem uma mini padaria, sabe? Então, o Dr. Winkler está de parabéns ali. Isso sim que é um trabalho efetivo, útil à sociedade. Nós temos que entender que o sujeito que pratica um ilícito penal, ele vai cumprir uma pena, ele vai ser penalizado, a justiça vai julgar, e se considerar que ele tem que ser aplicado uma penalidade, ele vai ser retirado da sociedade, mas ele não pode ser mais embrutecido do que já é. A finalidade sempre primordial da pena tem que ser a ressocialização, ou seja, a função de ele não saber conviver em sociedade, ter praticado um ilícito, ele seria retirado dessa sociedade para posteriormente ele voltar adequado. A gente não tem que pensar na pena com um sentimento de punitivismo, porque isso só atrapalha depois essa inserção desse sujeito novamente. Doutora, só para esclarecer, esse elogio que a senhora acabou de fazer é em qual unidade? CRC. CRC é o quê? Porque as pessoas às vezes não sabem exatamente. Estou fazendo o advogado deles aqui. É o centro de custódia da capital. E o antigo Carumbé. É o Carumbé, aqui Carumbé. No próprio bairro Carumbé. Ótimo. Isso. E aí eu queria saber também, nessa vistoria, a senhora relatou aí que foi cortada a energia. Sim. Já estava cortada anteriormente. Já estava. Já houve mais alguma percepção lá, o que mais foi visto e qual o motivo que foi alegado para esse corte de energia, o que aconteceu? A operação, ela foi, o que foi divulgado pela secretaria, pelo secretário e também pelo diretor da unidade, é que ela teria a função de retirada de excessos de materiais que estão dentro da unidade e para uma reforma. Acontece que no nosso entendimento, que para se fazer uma reforma, para se fazer uma retirada de excessos esses que foram autorizados à sua entrada. E se não foram autorizados, de alguma forma entrou com falha da própria administração da unidade. Então, se lá estavam, não é responsabilidade do advogado que vai fazer o seu trabalho, né, e nem mesmo daquele que está cumprindo a pena do familiar. Essa responsabilidade é estatal. Então, eles estão fazendo essa retirada. No nosso entendimento, ela é desastrosa a partir do momento que ela retira os direitos do ser humano. Retira o direito que é legalmente constituído e caracteriza abuso de autoridade.
E a gente tem que lembrar que o abuso de autoridade ele já existe na nossa legislação e que agora, dia 14, foi aprovado no Congresso Nacional as novas modificações, acrescentando novas tipificações ao abuso de autoridade, que é extremamente necessário. A meu ver, as penas estão muito irrisórias, não é? Mas é um avanço importante, porque quem respeita a Constituição não tem que ter medo da lei de abuso de autoridade. Então, a justificativa, Francisco, foi exatamente essa retirada dos excessos. É uma medida necessária, nós não vemos que isso não devesse ocorrer. Sim, deve ocorrer, mas eles deveriam ter programado no intuito de não se retirar esses direitos, não deixar, numa cidade como nós vivemos, o sujeito em numa situação degradante, não é? Que já é de convivência degradante, que se tornou mais ainda, imagina, e o calor essa semana está bem forte, seco, né? Então você imagina a quantidade de pessoas num cubículo daquele vivendo essa semana de terror aí e os familiares também sem informações lá atrás. Nós fizemos uma reunião com o diretor do GMF, Dr. Orlando Perry, com o juiz da vara de execução, Dr. Geraldo Fidelis, a fim de buscar esclarecimentos sobre os fatos e pedimos para que na reunião fosse feito um boletim informativo sobre o que estava ocorrendo, sobre os procedimentos e fossem dado às famílias, fossem afixados no exterior do presídio para que não ficasse esse sentimento de que sempre alguma coisa pior pode acontecer. Nós temos experiências no Brasil inteiro de situações de morte dentro dos presídios, né? E no intuito de tranquilizar esses familiares, é importante que haja transparência, é importante que o advogado, aquele profissional que não está lá para atrapalhar o trabalho de ninguém, ele está lá para fazer o seu trabalho, é um trabalho que é reconhecido constitucionalmente, legalmente, dentro da lei de execuções penais, isso tem que ser respeitado. O advogado não pode ser impedido de fazer o atendimento ao seu cliente. Então, os erros que estão ocorrendo são nesse sentido. É necessário, sim, uma operação de limpeza, mas não era necessário ser realizada com retiradas. Querer criminalizar, querer combater crime, praticando crime, não pode ser aceito. Desculpe insistir no ponto, mas não ficou claro para mim, talvez não tenha ficado para o pessoal que está nos assistindo. Essa retirada de material, de excesso, etc., tem a ver relação com o corte de energia ou não? O corte de energia foi justificado no seguinte sentido, que por haver celulares dentro da unidade, a energia seria cortada para que eles não tivessem acesso ao exterior da unidade. Então, eles ficariam sem ter como, né, recarregar os aparelhos. Nós, como advogados, né, ao contrário do senso que todo mundo pensa, nós não aceitamos celulares dentro de unidade alguma. Nós queremos trabalhar dentro da legalidade. E eu falo mais aqui. Ontem teve uma fala do secretário de Segurança que foi muito infeliz ao dizer, né, debochando dos advogados, que os advogados estariam agora até atrapalhando a própria operação e a unidade, porque em massa estariam procurando pessoalmente a unidade, porque não tem como mais falar com seus clientes que estão sem celulares. Isso é um absurdo. Nós, advogados, da Abracrim, inclusive, protocolamos já, inclusive para o senhor secretário, que nos deu uma resposta que o presídio estava a mil maravilhas, reclamando, inclusive, das condições dos parlatórios do atendimento do advogado na unidade. Nós temos registro, inclusive, de rato morto, de toda situação degradante que o advogado tem que se submeter a atender o seu cliente. E ele nos deu uma resposta que não, que lá estava tudo adequadamente realizado, né? Então, é o que eu falo, ele não conhece a unidade que ele deveria conhecer. Doutora, com relação, a senhora, ano passado, tocou aí, acho que foi até em off, né, sobre a questão também do Pará, né? Houve outros casos também no Maranhão, lá em Pedrinhas. No contexto geral, na questão do sistema como um todo, né? Até porque, com relação a presos federais, existe toda essa questão de trocas, né? De transferência de um detento de uma região para outra. Como é que está, qual é a visão da senhora com relação às políticas públicas que poderiam ser levadas a cabo no sentido de tentar minorar ou mitigar essa situação dos presídios?
que já é caótica há muito tempo. Em alguns lugares são masmorras. A implementação de trabalho dentro dos presídios é fundamental. A ociosidade do sujeito que fica encarcerado só vai levar a uma maior brutalização, uma maior criminalidade. É por isso que eu faço muito elogio ao trabalho que está sendo realizado no CRC, porque efetivamente ele aplica essa função. Muitos pensam que o trabalho do preso, ele não é obrigatório. Ele é obrigatório sim. A lei de execuções penais prevê que o preso condenado, o trabalho é obrigatório. Mas o Estado tem que oferecer esse trabalho ao preso, não é? E o que não é obrigatório é para o preso provisório, aquele que ainda não foi condenado. E existe um benefício ainda mais, no sentido de, além de não ficar ocioso, e de repente até aprender um novo ofício para quando sair de lá ser útil para a sociedade. E a remissão também, né? Exatamente, ele tem o benefício da remissão de pena. E ainda a implementação de estudos realmente efetivos dentro das unidades, oportunizando a todos que estão cumprindo pena e até para os provisórios essas oportunidades. Isso está muito falho ainda em alguns presídios, né? Como, por exemplo, o próprio PCE. Existem escolas implementadas lá, mas não é de total acesso. Então, que se tenha como exemplo as APAC, sim, que é um exemplo também de ressocialização, e o próprio aqui, essa unidade modelo que nós temos aqui em Mato Grosso. Esse trabalho que é realizado em algumas unidades, como a senhora citou agora, ele aprende um novo ofício e certamente ele produz alguma coisa. Qual que é o produto desse trabalho, como ele é destinado, gera uma renda para o preso, para a sua família, como é que isso funciona? É gerado, sim, uma renda. Normalmente é uma empresa que também faz a parceria com o presídio, ou no caso também do centro de ressocialização, ele busca recursos da própria sociedade para implementar ali algumas atividades. Então, o produto, de repente, que é vendido, por exemplo, trabalho externo é normalmente uma empresa que cuida e paga o salário. E produtos que são realizados dentro das unidades móveis, com a venda, esse valor é revertido. Esse valor é feito da seguinte forma: um valor é dado ao preso, ao familiar, e uma porcentagem é aberta uma poupança para o reeducando. Então, quando ele sair de lá, ele tem um dinheiro já guardado também para que ele possa iniciar a sua vida. Porque imagina um sujeito, o que as pessoas têm que ter muita consciência é que a maioria dos cidadãos que estão cumprindo penalidade, eles não têm recurso financeiro. Então, ele sai de lá, o que resta? Ele já tem o estereótipo de ser preso, de ser uma pessoa que praticou ilícito. Então, a dificuldade dele de arrumar um ofício é muito maior, o que já não é fácil para quem não praticou. Então, ele já sai com uma poupança lá para começar a sua vida, a sua nova vida, digamos assim. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho desse primeiro bloco. Esse assunto é um assunto que, se a gente for entrar bem a fundo mesmo, nós não saímos daqui hoje nem essa semana discutindo, mas vamos tentar abranger outras nuances, outras situações da questão do sistema prisional aqui no Estado, no Brasil, e também conversar um pouco com a doutora Michele a respeito aí, da lei de execuções penais, quais são as medidas que deveriam ser tomadas. Já perguntei para a doutora agora há pouco, e em termos de Mato Grosso, com relação também à questão do presídio feminino, né? E também ali do Pomeri, aqui em Cuiabá, né? Onde os menores são apreendidos, né? E passam muitas vezes ali períodos longos com relação aí a crimes, né? Ou a infrações, no caso deles, cometidas. Eu vou para um intervalo e já volto com esse papo sobre segurança, sobre o sistema penitenciário e lei de execuções penais aqui com a doutora Michele. É rapidinho, é só um intervalo, uma pausa para um cafezinho e nós já voltamos.